Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E você diga amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. O nosso tema está no telão. A urgente necessidade do avivamento. Eu disse que hoje nós não vamos falar da situação que estava vivendo o povo de Deus no tempo do profeta Abacuque, quando profetizou esta palavra para o povo de Deus. Ele profetizou. O povo estava vivendo numa inércia muito grande, numa apostasia contínua. E aí Deus usou o profeta Abacuque com palavras proféticas de exortação para aquele povo, para que o povo verdadeiramente se arrependesse dos seus pecados, para que Deus pudesse mudar aquele cenário. Todavia, havia ali uma premente necessidade de avivamento. E não é diferente dos dias atuais. Nunca antes a igreja necessitou de um avivamento como nos dias em que nós estamos vivendo. A igreja, ela necessita urgentemente. E olha para cá, eu não estou dizendo a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Eu estou dizendo já. A igreja precisa urgentemente de um verdadeiro avivamento espiritual. Agora escute bem isso. Erroneamente, as pessoas chamam o movimento de avivamento. E avivamento não é movimento. O avivamento pode trazer até movimento, mas movimento nunca trará avivamento. Porque o movimento se trata muitas vezes de uma histeria carnal. As pessoas pulam, gesticulam, gritam, assoviam-se. Mas isso não é avivamento. Então, erroneamente, as pessoas chamam o movimento de avivamento, baseado, escute bem isso, exclusivamente na manifestação dos dons espirituais no meio da congregação ou da igreja. As pessoas começam a olhar e ver as pessoas pulando, saltando e até mesmo gesticulando numa histeria carnal. E muitas vezes as pessoas olham e dizem: o avivamento está acontecendo na igreja. Que maravilha, o povo está pulando, o povo está gritando. E isso não é avivamento. Pastor, mas avivamento não é isso? Não. O avivamento, ele não começa ou se resume nos dons. Tampouco um povo avivado, considerado como um povo que faz muito barulho apenas à vista humana. Todavia, por dentro, o povo está oco e vazio de Deus. É só histeria carnal, é só barulho. Mas por dentro não tem conteúdo, não tem Deus, não tem espiritualidade, não tem comunhão com Ele. Então dentro é oco e vazio. Escute bem isso. O avivamento é um coração arrependido que gera frutos para a glória de Deus. Quando você vê uma pessoa gerando frutos para Deus, esta pessoa está avivada. Está gerando frutos.
não é se exibir em falar em línguas estranhas na igreja, tão somente. Não é mostrar a sua religiosidade para os demais. Não, é gerar frutos para Deus. Isto é avivamento. Frutos de mudança que anunciam a graça do Evangelho. Quando você vê alguém pregando o Evangelho, essa pessoa está avivada. Quando você vê alguém preocupado com outrem que não veio na igreja, está fraco, está precisando de uma palavra para ter ou receber duplo ânimo, e alguém chega junto para animá-lo, para reabastecê-lo na fé, essa pessoa está avivada. Quando você vê na igreja alguém amando mais até os seus próprios inimigos que lhe odeiam, mas a pessoa está amando, essa pessoa está avivada. Isso é fruto de avivamento. Ser crente não é ser membro de igreja. Você tem que entender que ser avivado ou ser crente não é ser membro de uma igreja. Ser crente é ser um discípulo de Jesus. Ser crente, irmão, é ser um eterno aprendiz. Isso é ser crente. É alguém que abre a mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é ser um cristão avivado. É alguém que renuncia a si mesmo. Renuncia às suas próprias vontades. Ela renuncia em prol ou em troca daquilo que Deus propôs para ela viver. O avivamento, uma vida de comunhão, uma vida de participação com os irmãos naquilo que é bom, naquilo que promove a edificação da igreja. Isto é avivamento. A igreja está cheia de gente que não quer renunciar nem para vir à igreja. As pessoas não querem renunciar. E um problema tão minuto, tão insignificante, tão medíocre, já é o suficiente para a pessoa dizer: hoje eu não vou para o culto, não. E Deus sabe, pior que Ele sabe mesmo, que é negligência sua, que é falta de ter uma vida avivada. Porque quando você está avivado, ninguém te segura. Lembra da igreja primitiva, no seu primórdio, no seu começo? A igreja era perseguida, eles matavam crente, eles levavam crente presos para Jerusalém e para Damasco, como Paulo participou de tudo isso. Mas a Bíblia diz que a igreja se levantou num poder prevalecente e ninguém segurava a igreja. Eles começaram com 120 no dia de Pentecostes, mas já no final da festa do tabernáculo, eles já eram quase 3.000. Quando Pedro pregou, quais 3.000 almas aderiram a Cristo? Depois, no capítulo 5, já era quase 5.000. E aí eles foram crescendo e se multiplicando. Frutos de uma igreja avivada. Frutos de uma igreja avivada. Eu anotei aqui: avivamento, o que é e como pode transformar a sua vida. Avivamento, o que é e como pode transformar a sua vida. Porque saiba você de uma coisa: o avivamento, ele transforma a nossa vida. Transforma. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Ficou lá no templo com os demais discípulos e as mulheres, com a participação das mulheres, ficaram lá 10 dias orando. Aí em Atos 2, cumpriu-se o dia de Pentecostes. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. E todos, diz o verso 4 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. E começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Todos foram cheios.
E agora o Pedrão, que havia negado Jesus por 3 vezes, agora se levanta e olha, diante daqueles homens religiosos, que por sua religião e tradição, eles matavam até pessoa. Mas o Pedrão não teve medo não. Ele se levantou e ele faz o seu primeiro discurso. E quando ele termina o seu discurso, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Você viu? Olha, não era um Pedro desencorajado? Porque agora ele se levanta com autoridade. Autoridade pelo Espírito Santo de Deus. É porque ele foi batizado com o Espírito Santo. É porque ele foi cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora Pedro se levantou para pregar, para profetizar e para dar testemunho de Jesus. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo enche a sua vida, não estou falando de pessoas que ficam falando em línguas estranhas, mas lá fala do nome do diabo, lá fora. Aqui dentro fala em línguas estranhas, profetiza, mas lá fora fala mal das pessoas, quer mal da... Isso não é Espírito Santo. Isso é um outro espírito, que não é o Espírito de Deus. Mas Pedro se levanta com autoridade. Então, avivamento, o que é e como pode transformar a sua vida? Primeiro, eu só anotei 4 tópicos, porque é extraordinário esse tema. Primeiro, avivamento é fonte de poder. Diga assim, avivamento é fonte de poder. Irmão, o avivamento, ele é o gerador de poder. É uma fonte transbordante. E eu me lembro quando Jesus se levantou e ele diz, ó, gente, vem beber da minha água. Vem beber da água que eu lhe der. Sabe por quê? Porque aquele que beber da minha água, se fará nele uma fonte de vida que jorra para a vida eterna. Porque Jesus falava acerca do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Gente, avivamento é fonte de poder. Atos capítulo 1, verso de número 8. Coloca no telão. Está escrito, Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Sabe o que é isso? É porque avivamento é fonte de poder. Pouco antes de sua ascensão, Jesus proferiu estas célebres palavras: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ó, vocês estarão preparados para ser as minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. Primeiro, em Jerusalém. Jerusalém é a sua cidade. Samaria, os vizinhos. Os teus vizinhos, ou as cidades na circunvizinha. Mas em toda a Judéia, todo o seu estado, e os confins da terra, é todo o continente, o planeta Terra. Nós devemos ser testemunhas, mas para ser testemunha, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, escute bem isso. Ele estava dando aos discípulos a garantia de que teriam os recursos necessários para dar continuidade à obra iniciada. Ele diz, ó, fique tranquilo, era a ascensão dele. Ele diz, ó, estou indo para o céu, mas fique tranquilo, eu vou.
mas o Consolador, o Espírito Santo, ele está descendo. Vocês vão receber a promessa. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão cheios do Espírito Santo, para ser as minhas testemunhas. Gente, isso aqui é algo extraordinário. Esse poder que nos enche de coragem, dinamismo e abundante graça. Esse poder que precisa ser evidenciado nas nossas vidas. Evidenciado no nosso dia a dia. Porque, permita a minha franqueza e a liberdade que eu desfruto do Espírito Santo em vos dizer isso, tem crente que uma hora parece que está cheio. Outra hora, você olha para ele e está vazio. Parece um saco vazio. Saco vazio não para em pé. Tem crente assim, irmão. Uma hora está animado. Outra hora é fogo puro. Outra hora, geladeira pura. Outra hora está animado. Outra hora está lá no cantinho. Uma hora está crente, outra hora está descrente. Crentes assim. Isso não é. E às vezes diz que até foi batizado com o Espírito Santo. Ah, eu já fui. Então você não é. Que crente batizado com o Espírito Santo, crente cheio do Espírito Santo, tem autoridade. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem sabedoria, ele tem prudência. Ele vê quando o diabo está se aproximando para ganhá-lo, para não estar no culto. E aí o diabo vem com aquela conversinha meia mole. Ah, fica em casa, você sempre está na igreja, já foi taxado de crente igrejeiro. Fica em casa, tadinho de você, hoje está chovendo. O diabo vem e parece que tem dó da gente. Parece que está com dó da gente, para você ficar em casa, para você fazer vontade dele ou da sua própria carne. Mas quem é cheio do Espírito Santo, quando começa a ouvir vozes estranhas, ele repreende no nome de Jesus, e ele diz: não, eu vou para a casa do meu pai, ele precisa de mim lá, e eu vou estar lá adorando a ele. Isso é poder, isso é avivamento. Olha o que diz em Lucas, capítulo 10, verso 19. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos. Lucas 10 e 19. Eis que sobre vós, ou eis que vos dou poder. O que é poder? Virtude, autoridade. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu nunca vi uma geração tão fraca como a nossa. Probleminha, minuto, uma coisinha já nos prende, irmão. As pessoas já não conseguem se liberar para Deus, não conseguem estar no culto. Às vezes chega para mim algumas justificativas, eu falo: nem me fala, isso não é motivo para crente perder culto. Porque eu chego aqui doente. Eu não perco, doente eu venho. Só se me amarrar em casa para não deixar. Mas eu venho. Por quê? Porque ser crente, irmão, é ser destemido, é vencer guerras, é vencer gigantes. Ser crente é vencer a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, nosso próprio intelecto. É crucificar a nossa carne com as suas paixões, com os seus desejos. Isso é crente cheio do Espírito Santo. E aí Jesus estava dando autoridade aos discípulos exatamente para isso. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo. E ele diz: e nada vos fará dano algum, nada vos impedirá. Por quê? Porque avivamento é fonte de poder. Avivamento é poder, não é barulho. Avivamento é poder. O crente avivado, ele tem poder. Ele tem domínio próprio, ele sabe dominar sua boca, ele sabe falar na hora certa, ele sempre tem uma palavra positiva e não negativa para as pessoas.
O crente cheio do Espírito Santo, que tem essa fonte transbordante dentro de si, ele fala de Jesus para as pessoas, ele dá testemunho da graça do Evangelho para as pessoas, ele traz pessoas para a igreja e não tira, ele traz pessoas para a igreja, ele traz, ele sabe até responder quando é para ele moderar os seus lábios. Ele diz: irmã, está meio alterada hoje, vamos entregar tudo na mão de Deus, não vamos ficar conversando pelo WhatsApp, não vamos ficar trocando palavras, que isso o diabo vai desvirtuar alguma e vai nos fazer ferir a palavra. Vamos entregar tudo na mão de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, que vive o avivamento, essa fonte transbordando, ele prisma pelos princípios bíblicos estabelecidos pela palavra. Ele é simples como pomba, mas prudente como serpente. Ele sabe a hora de falar, mas sabe também a hora de ficar de boca fechada. Avivamento. Pastor, mas eu não sabia que isso é avivamento. Avivamento é isso. É ter moderação, prudência. É você chegar, entrar e sair numa repartição, num lugar, e as pessoas dizem: poxa, que conduta, que reputação. As pessoas não te conhecem, mas vê Cristo na sua vida, porque o avivamento faz você ser um cristão diferente. Não é pela roupa que você usa, não é pelo anel no dedo, pela sua formação intelectual. Não é isso não. É porque você tem a marca de Cristo na sua vida. Você é diferente. Dá para você virar para essa pessoa e dizer: você é diferente. Primeiro, avivamento, diga assim: avivamento é fonte de poder. Mas eu anotei aqui, segundo tópico: avivamento é vida espiritual abundante. Que isso, pastor? Além de ser avivamento, fonte de poder, é vida espiritual abundante? Exatamente isso. Olha o que diz a Bíblia, Atos capítulo 3, versos de número 39. Está escrito: porque a promessa diz: a vós, ou respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quanto Deus, nosso Senhor, o quê? Chamar. Atos 3, 39. Já pensou? Isso fala da promessa que diz ao nosso respeito, aos nossos filhos, aos nossos descendentes e a todos quanto o Senhor nosso Deus os chamar. Atos 2 e 39, está escrito isso. Aí no versículo 38 é extraordinário. O que é esta promessa? Era o que eles receberiam, o dom do Espírito Santo. Atos 2 e 38, está escrito: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E depois da vírgula está escrito: e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Gente, avivamento é vida espiritual abundante. Quando eu vejo o crente aí, sabe, numa miserabilidade espiritual tão grande, mendigando oração, não tem poder próprio para vencer as lutas, as dificuldades, ele está capengando na fé. Parece que ele levanta, dá um tropeção, cai de novo, torna a levantar, dá um tropeção, torna a cair, não tem domínio próprio, não tem autoridade sobre os espíritos maus, sobre os problemas. Você tem que ter autoridade, porque crente cheio do Espírito Santo tem autoridade. Tem autoridade, porque avivamento, além de ser fonte
de poder, avivamento é vida espiritual abundante. Olha o que diz a Bíblia, Efésios capítulo 5, verso 18. Está escrito: e não vos embriagueis com vinho. E sabe que teve gente aí que finalzinho de ano, hein? Virada, excederam aí, não é? Mas o crente cheio do Espírito Santo não, só tomou Coca-Cola. E bem gelada, né? Só Coca-Cola. Cheio do Espírito Santo. Eu não preciso mais de Coca-Cola. É uma guaranazinha Antártica. Tá muito legal, tá muito bom. Eu não preciso me embriagar. Eu não preciso... Não. Sabe por quê? Porque eu sou cheio do Espírito Santo. E Paulo, com autoridade, ele se levanta e escreve para a igreja de Éfeso: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deus está dizendo para você: quer ter um ano de 2023 abençoado, seja cheio do Espírito Santo. Se embriaga com o Espírito Santo. É você beber do Espírito Santo de copo cheio. Beber do Espírito Santo. Beber. Pastor, como se bebe do Espírito Santo? É vivendo as verdades bíblicas. É vivendo uma vida de ininterrupta comunhão com Deus. É vivendo uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com seu Santo Espírito. Isto é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda. Na maioria das brigas que saem nessas festas, e até em casa entre os casais, eles tomam umas beritas, e daqui a pouco alguém se altera, fica meio alterado. Daqui a pouco nascem as brigas. O cara está meio bêbado, está embriagado, e aí a coisa pega. Por isso Paulo aconselha: não embriagueis com vinho em que há contenda. Nele há contenda, discórdia, discussão e outras males procedentes. Mas ele aconselha: mas enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito. Essa palavra no original do grego, encher do Espírito, significa você está cheio do Espírito 3 vezes. Cheio do Espírito. Agora, ser cheio do Espírito, escute bem isso, não significa o tanto que você possui do Espírito Santo, mas o tanto que o Espírito Santo possui de você. Porque tem gente que quer manobrar. Eu digo: eu sou cheio do Espírito Santo, irmão. E tem gente que até fala com o outro. Eu vi uma irmã brigando com a outra, puxando o cabelo. Eu sou cheia do Espírito Santo. Brigando com a outra no meio da rua. Cheia do Espírito Santo, irmão. Desse jeito, desse modo. Cheia do Espírito Santo. Perdoa. Entrega nas mãos de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo aconselha alguém dizendo: vamos orar mais, a resposta de Deus virá para nós. Um jovem cheio do Espírito Santo sabe dizer não ao pecado. Diz: não, eu não vou nessa festa de final de ano ou do carnaval, festa mundana, porque eu tenho a marca de Cristo na minha vida. Jovem cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade para dizer não ao pecado. Ele tem autoridade, ele é cheio do Espírito Santo. E Paulo diz: vida abundante é você ser cheio do Espírito Santo. Isaías 44, verso de número 3, tinha uma promessa de Deus para o povo de Israel. Eles falharam, essa promessa se cumpriu em nós. Deus disse: porque derramarei água sobre o sedento.
Eu não sei porque tem crente seco espiritualmente na igreja. Às vezes vem no culto, mas não sente nada, absolutamente nada. Parece que é uma sequidão, parece o deserto da Judéia. Está seco espiritualmente. Gente, para com isso. O Espírito Santo é uma fonte jorrando na nossa vida quando você dá lugar a Ele. E a promessa de Deus: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei do meu Espírito. Isso é promessa de Deus para mim e para você, sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Oh, irmão, Deus tem uma promessa de você ser cheio do Espírito Santo. Pastor, por que ainda não fui? Porque você não glorificou. A Bíblia diz, Jesus falou, o Espírito Santo não foi dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quer receber o Espírito Santo? Eu me lembro que os meus primeiros pais na fé disseram: você quer receber o batismo com o Espírito Santo? É o que mais eu quero. Eu estou jejuando, orando constantemente. Ele diz: chega na igreja e começa a dizer glória, começa a dizer aleluia. Aí eu dizia: mas tem gente que quando a gente começa a dar glória, fica olhando para a gente e diz: não liga não conte nada para eles não, deixa viver na ilusão, vai dando glória a Deus, que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Aí eu chegava na igreja: glória, aleluia, glória, glória. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue deixar de dar glória. Você não lembra daquela história? Que o irmão saiu da cidade dele, mudou para uma cidade, só tinha a igreja batista. E a igreja batista lá, uma igreja bíblica, mas não crê muito no batismo com o Espírito Santo. E esse irmão chegou lá, novo convertido, foi batizado com o Espírito Santo na igreja que ele frequentava. E aí ficava perturbando no culto inteiro: glória, aleluia, e falava em línguas estranhas, aquele barulho. E o pastor já começou a se incomodar. E aí tinha um trabalho onde vinha o pastor presidente, a igreja ia chapar de pessoa. E aquele pastor ficou preocupado: falou: meu Deus, como é que vai ser com esse irmão? Dando glória o culto inteiro. Aí eu já sei, ele é um irmão simples, sapatinho meio batido. Eu vou chamar ele à parte. Chamou aquele irmão e disse: irmão, é o seguinte, domingo agora nós vamos ter uma festa linda na igreja. Que maravilha, glória. Ele já começou, mas calma aí, mano, tal. Então eu queria, rapaz, eu queria te dar um presente. Presente? Eu quero te dar um presente. Eu quero te dar um sapato de presente. Eu queria te dar um sapato de presente. Mas eu queria te pedir uma coisa também. Porque sabe, vem o pastor presidente aqui e tal. Então o culto tem que ser aquele culto mais assim, velório, mais reverente. Aquele culto assim, sabe? Então, eu sei que o irmão gosta de dar uns glórias, uns aleluia alto aí. Então, eu gostaria de pedir, eu vou te dar um presente, você vai ver. Eu já vi lá na loja, te dar um sapato lindo de presente. Mas você não pode dar glória a Deus, a não ser lá no seu íntimo. Mas não dá glória. Eu falei: pastor, tudo bem, combinado. Irmão, começou o culto, aquele irmão estava sentado lá e ele aí começou o culto e ele não conseguia, irmão. E ele, glória. E ele começou assim, sabe? E ele estava ali dando glória intimamente, mas não conseguia. Chegou na metade do culto, ele se soltou. E tal. Aí ele se soltou, o Espírito Santo tomou ele foi na frente: pastor, com sapato, com presente ou sem presente, com sapato ou sem sapato, glória a Deus, pastor, não dá para deixar escondido aquilo que está evidenciado na minha vida. Pastor, eu recebi a marca da promessa, eu tenho uma vida abundante no Espírito. Tiveram que expulsar ele da igreja, irmão. Porque cheio do Espírito Santo. Gente, isso aqui é extraordinário. Deus quer derramar água sobre o sedento. Essa água aí é a água que Jesus disse: se vocês beberem da água que eu lhe der, se fará em vocês uma fonte permanente que jorra para a vida eterna. É o Espírito Santo.
Terceiro tópico, escute bem isso. Primeiro, avivamento é fonte de poder. Segundo, avivamento é vida espiritual abundante. Terceiro, avivamento não é barulho, é despertamento espiritual. Avivamento não é barulho, é despertamento espiritual. Coloca para mim no telão Efésios 5,14. Avivamento não é barulho. Avivamento é despertamento espiritual. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Aí fala dos mortos espirituais, que às vezes até se comungam junto, até congregam junto, mas está morto. Você lembra da igreja, uma das igrejas lá do Apocalipse? Jesus chega para ele e diz: ó, tu tens nome que vives, mas estás morto. Tem nome de crente, mas está morto, não tem conteúdo, não tem vivência, não tem comunhão com Deus. E aí está escrito, ó: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E o que vai acontecer? Cristo te esclarecerá. Então escute bem isso. O que é avivamento? Avivamento é despertar. Quando a pessoa é avivada, ela é despertada para uma nova dimensão de vida, porque avivamento é despertar, é acordar, é tornar vivo ou tornar a viver. Isto é avivamento. Agora escute bem isso. Não podemos confundir barulho com avivamento. Barulho impacta, avivamento transforma. Olha que diferença. O barulho impacta, o avivamento transforma. Barulho comove, avivamento te quebranta. Por isso que quando eu vejo crente que diz que foi avivado, mas está no pedestal, sempre na razão, nunca se humilha, nunca levanta a dura serviço e diz: não, eu estou certo, eu sou cheio. Não. O crente cheio do Espírito Santo, ele abaixa a cabeça, ele assume o erro, mesmo não estando errado, mas ele assume, porque ele é diferente. Ele perde o seu autoritarismo, o seu pedantismo, ele perde a razão. Ele diz: não, fica você com a razão, eu fico com a realidade bíblica, que aquele que se humilha será exaltado, mas os que exaltam serão humilhados. Esse é o cristão. Então, o barulho promove, o avivamento te quebranta. Avivamento te faz sentir cômodo, ou seja, o barulho te faz se sentir cômodo, avivamento te faz sentir incomodado. Você sabia que os avivados são incomodados? São incomodados. Eles querem ganhar alma, eles querem pregar, eles querem fazer a obra de Deus. Quem é avivado é incomodado. O Espírito Santo incomoda ele, para ele falar do amor de Cristo, para ele ajudar o pastor na contribuição, para ele ajudar na limpeza da igreja. Uma irmã avivada, ela se coloca à disposição: pastora, eu quero ajudar a limpar a igreja, me dá uma vaga, eu quero ajudar. Crente avivado é isso. Agora, crente que se esconde da realidade, não tem vida com Deus e nem avivamento. Avivamento é isso. Barulho te faz sentir cômodo, avivamento te faz se sentir incomodado. Barulho te faz se sentir bem com tudo. Barulho te faz se sentir bem com tudo. O avivamento te faz se sentir péssimo pelo seu estado pecaminoso. Quando a pessoa é avivada, você lembra de Davi no capítulo, ou no Salmo não tem capítulo, Salmo 50, quando ele peca, a única preocupação do salmista era essa: Senhor, pelo amor de Deus, olha, não retires de mim, eu pequei, Senhor, mas não retires de mim o teu Espírito Santo, não retire o seu Espírito Santo. Aí ele diz: ó, torna a dar alegria, Senhor, da tua salvação. Incomodado.
Por quê? Porque o crente avivado é assim. Não quer dizer que o crente avivado não peca. Ele peca. Mas ele tem o Espírito Santo. E quando ele falha, ele se arrepende. Ele pede perdão a Deus urgentemente. Ou a pessoa que ele fez alguma coisa. Por quê? Porque ele sabe que avivamento é uma vida abundante com Deus. Em Atos capítulo 4, versos 31 ao 33, vemos que o avivamento, ele ocorre de dentro para fora. Está aí em Atos 4, 31 ao 33. E tendo eles orado, aonde? No templo. Estava orando. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos, a gente precisa voltar para esses dias. Que eu estava, não é saudosismo não, eu estava me lembrando, 30, 40 anos atrás, irmão, não tinha um culto que Jesus não batizava com o Espírito Santo. Há 40 anos atrás, todos os cultos havia salvação de almas. Todos os cultos. As crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Crianças chorando no culto, cheias do Espírito Santo. 40 anos atrás, a gente tinha culto todos os dias. Quando não era na igreja, era nas casas. Os crentes não perdiam nenhum culto. Hoje, 2 cultos por semana. As pessoas ficam 5 dias em casa, Matias. 5 dias em casa. 2 por semana apenas na igreja. As pessoas não conseguem dar assistência. Antigamente não era assim. Sabe o que é isso? O que está fazendo a diferença é que antigamente a igreja era avivada. Hoje a igreja encheu-se do eu, do orgulho. As igrejas mais suntuosas, edificações mais faraônicas, nosso templo. E as pessoas se acomodaram espiritualmente. Mas Deus está dizendo para você: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eles orou, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. O que eles fizeram? Saíram de dentro para fora, porque avivamento é isso, faz você sair das 4 paredes. Eles saíram e anunciaram com ousadia a palavra do Senhor. Isso é avivamento. E para finalizar, 4º tópico: avivamento é ser semelhante a Jesus. Isto é avivamento. O avivamento nos torna uma pessoa semelhante a Jesus. Não nos torna para ser melhores do que as outras pessoas. Quando eu vejo gente dizendo: eu não perdoo fulano de tal, eu não perdoo... irmão, você está longe da realidade de Cristo. Quem é você para não perdoar? Se o Pai perdoa, até o ladrão lá na cruz, que quando reconheceu que Cristo era inocente, ele disse: Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou reconhecendo, tu és o Filho de Deus. O outro blasfemava, mas ele reconheceu. Gente, enquanto tem vida, tem esperança. Hoje você olha para alguém, ele está perdido, fadado ao inferno, fracassado. Mas amanhã ele pode, através... mas é ímpio. Mas Jesus transforma ímpio. Nabucodonosor, a Bíblia diz que Deus colocou ele para comer grama. Fez dele um animal. Aí ele se converteu lá. Aí ao se converter, ele diz: olha, eu estou baixando um decreto. Hoje o único Deus que vai professar aqui na Babilônia é o Deus de Daniel, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Gente, esse é o Evangelho. Então, avivamento, ele nos transforma a você ser semelhante a Cristo. João capítulo 13, 34 e 35. Olha o que diz. Porque João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. A gente está fora dessa realidade. Os crentes não estão amando coisa nenhuma.
estão amando o pecador, estão orando para matar, para fazer. Eu fico, meu Deus, que realidade nós estamos vivendo. A igreja não é para isso, a igreja é para orar por todos, como Paulo diz. Em Efésios, em 1 Timóteo 2, devemos fazer oração por todos os homens, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aí está aí, ó. A gente deve orar. Orar por quem mais? O verso 2 diz. Orar por quem mais? Pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Mas os crentes estão agitados, irmão. Os crentes estão agitados. É para você viver uma vida que é sossegado, confiando no seu Senhor, porque é dele que vem a tua vitória. A tua vitória não depende das pessoas, a sua vitória depende do seu Deus. É isto. Nós estamos fugindo da realidade do que é ser igreja. Aí Jesus disse, ó, um novo mandamento vos dou. João 13:34. Qual é? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, ameis. 35. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão, o avivamento é tornar-se semelhante a Jesus. Esse é a finalidade do avivamento. É tornar você semelhante a Jesus. Jesus perdoava, sim ou não? Jesus perdoava. E ele deu um ensinamento que hoje não é pregado nos púlpitos. Mas antigamente a gente cansava de ouvir isso. Os pastores pregavam. Se alguém vir e te bater na face direita, ofereça-se também à esquerda. Agora hoje os pregadores, os crentes, não, isso aí é tudo figurativo. Não, isso não. Bater numa face eu vou oferecer a outra. Não, vem cá. Eu sou crente, mas a minha mão não é crente não. Tá vendo? A realidade que nós vivemos hoje, sabe por quê? Porque a nossa geração não é convertida. É convencida ser cristãs, mas não é convertida. O que Jesus falou? Se alguém ofender ou bater na sua face, ofereça a outra. E eu vi isso literalmente. Eu me lembro que eu estava trabalhando juntamente com um grupo de pessoas e tinha um que era cristão. E começaram a tirar sarro daquele menino. E de repente alguém chegou maior do que ele e deu um tapa no rosto daquele menino. Ele era cristão. E quando eu olhei, ele tinha um rosto claro, branco. Eu olhei, Thaís, estavam os sinais dos dedos daquela pessoa. Ficou os 4 dedos assim, ó, quando bateu. Eu vi que as lágrimas desceu na face daquele adolescente. Sabe o que ele fez? Virou para o outro lado e disse, bate também na outra, pois não é que a pessoa maior do que ele bateu. E aí ele saiu, bateu tanto na segunda vez que quase ele caiu. Mas ele foi para casa. Sabe o que aconteceu uns dias depois com esse camarada? Ele gostava de arrumar confusão. Num baile que teve lá na comunidade, ele foi esfaqueado. Não passou 15 dias esse acontecimento. E ele veio ao óbito. Gente, vamos viver o verdadeiro avivamento. Avivamento é tornar você semelhante a Jesus, dia após dia, numa obra constante, vivendo a essência do amor fraternal em Cristo. O amor vertical, mas também o amor horizontal. Isto é avivamento. Ou seja, amando a Deus, mas amando também as pessoas. E eu finalizo, João 13, 15 ao 17. Põe no telão, fique em pé. João 13, 15 ao 17. Porque eu vos dei ele deu o quê? Deu uma religião? Ele deu o exemplo.
Ele deu o exemplo. Exemplo do quê? De avivamento. Exemplo de uma vida com Deus. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Verso 14, o seguinte: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o envia. Aí, fecha as cortinas, verso 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. A necessidade premente do avivamento. Quer ter uma vida de comunhão com Deus nesse ano de 2023? Muda a sua mentalidade. Deixa de ser um crente cheio de razão. Passa como vítima. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Está cheio de crente aí, cheio de razão, sabe? Cheio de verdade. Sabe que tem crente que entende tudo de política, e você olha para ele, está sucumbindo. Você olha, está sucumbindo, está caindo no poço. A coisa cada vez vai ficando uma... Gente, pare com isso. A igreja não é para entender de política. A igreja